O vídeo de hoje vamos falar de líbido, por isso vamos desconstruir esta problemática. Porque, sendo um tabu, não é, acaba por ser uma problemática. Por isso hoje vamos desconstruir. Primeiro vamos ver de onde é que vem esta palavra. Isto vem do latim, que significa que é um anseio ou um desejo. Por isso, nós quando nascemos vimos com instintos básicos. Depois vamos socializando, aprendendo, e temos que fazer a gestão dos nossos instintos. Não é? O líbido é uma energia que nós aplicamos aos nossos instintos. Temos, mas é que ver como é que nós utilizamos a energia e em que dimensões da nossa vida é que utilizamos. Eu sou psicólogo clínico e a minha corrente de aprendizagem com a qual eu mais me identifico é Freud. Freud foi um inovador na sua época quando estudou a parte da sexualidade. Ainda hoje, muita da psicologia da sexualidade tem muito de Freud. É preciso nós também compreendermos o que evoluiu, porque algo evoluiu, porque nós temos mais conhecimento. Né? Freud, como é que denominava a líbido? Né? Ele dizia que a sua produção pode aumentar, diminuir ou deslocar. Não é? E que nos ajuda a explicar os fenómenos psicossexuais que nós observamos. Porque a sexualidade tem muito a ver com o nosso emocional, apesar de nós a praticarmos com o nosso físico. Por isso, a cabeça acaba por comandar muito da nossa sexualidade. Às vezes de forma errada, porque, como nós vamos ver mais tarde, nós podemos ter uma educação demasiado rígida, podemos ter muitas crenças, podemos estar muito condicionados e isto altera a nossa sexualidade, ora, afeta a nossa libido. Não é? Por isso, como é que nós no dia-a-dia utilizamos esta energia? Não é? Por isso, nós alteramos esta energia nos vários pontos do nosso foco de atenção. Por isso, nós temos vários... guiamo-nos por várias situações visuais, olfativas, sensitivas, auditivas, o nosso gosto, né? O nosso paladar. Tudo isto acaba por afetar a libido. Por isso, muitas vezes, quando as pessoas têm crenças muito enraizadas, muito limitadas, e não pensam nelas, cumprem-nas. Por isso, muitas vezes, a parte gráfica acaba por não existir. Ora, aí está. Aqui já os géneros fazem a diferença entre o género masculino e o feminino. O masculino é muito gráfico, muito visual. Por isso é que tem esta cultura da pornografia. Por isso, a parte da energia do homem, a energia sexual, vem muito do grafismo. Por isso é que gosta de ver rabos, mamas, não é? Gosta de ver as mulheres a fazerem determinadas coisas. Mas isto é só algo que ele está a ver. Depois nós temos que ver o que é que nos recorda. Por isso, o visual é como nós aprendemos, mas depois nós recordamos muitas situações, por exemplo, pelos nossos cheiros. Muitas vezes nós estamos a cheirar determinado algo que nos faz ficar mais ativos sexualmente, mais energéticos. Como também podemos estar a ouvir, por isso é que existem muitos vídeos com o formato ASMR, que é quando nós estamos a falar numa cadência, numa voz mais baixa, estamos a falar de algo que depois nos arrepia, por isso nos energiza. Nós, quando temos arrepios, mesmo a ouvir músicas que gostamos, a ver filmes, a comer qualquer coisa, o nosso corpo reage. É a tal energia. É líbido, não é? Líbido não é só tesão, não é? Líbido é energia que nós podemos pôr foco de atenção na tesão ou não, não é? Por isso, nós temos no nosso desejo alguns parâmetros, não é? Nós podemos ter desejo por conhecimento, não é? Podemos aplicar a nossa energia ao foco da aprendizagem, qualquer tipo de aprendizagem, incluindo a sexualidade. Temos depois também outro foco da sensualidade, que já vai mais para a parte sexual. E depois temos também outra dimensão, que é a dominância. A parte sexual é uma parte muito importante da dominância das pessoas, homens sobre mulheres ou mulheres quando empoderam sobre os homens. Não é? Isto é a nossa energia a aumentar, diminuir ou deslocar, conforme dizia Freud. Não é? Por isso, agora vamos ver aqui
o que é que pode diminuir ou aumentar a libido nas pessoas, não é? Porque nós, durante o nosso desenvolvimento, não temos sempre a mesma libido, a mesma energia. Nós vamos adaptando, deslocando esta energia para várias situações da nossa vida. Por exemplo, uma mulher quando engravida diminui a libido, a maioria, há exceções, porque está mais focada na maternidade. O homem, quando está menos ocupado, tem mais libido, mais energia, porque não a está a aplicar a nada. Os atletas de alta competição anulam a libido para utilizar essa energia no que estão a fazer. Por isso é que, por exemplo, os combates de boxe não pode haver sexo antes, as corridas de velocidade de 100 metros, 200 metros, 400 metros, não há sexo antes, para haver picos de energia, ora aí está, líbido não utilizada na parte sexual para nós ficarmos energizados. Pois nós, em todas as dimensões da nossa vida, podemos aplicar esta energia a várias coisas. Há pessoas que abdicam da sua líbido na vertente sexual e aplicam, por exemplo, na sua vertente profissional. Trabalham, evoluem, têm as suas conquistas, utilizando esta energia. Não é? Por isso, o que é que diminui esta energia, este líbido? Não é? Autoestima. Pessoas com baixa autoestima, por isso, pessoas com baixa autoestima são pessoas que estão a olhar com os olhos dos outros. Por isso, podem não gostar do seu corpo, podem não gostar das famas que poderão ter nas consequências dos seus atos, podem não gostar de ser identificados como perfis de pessoas demasiado sexuais, não é? Tudo isto são aprendizagens. Nós aprendemos isto na educação. Por isso, nenhum de nós é igual. Nenhum de nós tem a mesma libido, a mesma energia. Porque nós aplicamos a vários momentos da nossa vida, em vários focos de atenção. Depois, temos também a ansiedade. Há pessoas que ficam tão ansiosos que perdem a libido. Por isso, muitas vezes, vou aqui dar um exemplo um bocado anedótico, não é? Um homem qualquer ou uma mulher qualquer, se fossem, fantasiam com determinadas pessoas. Vamos pôr a hipótese de atores ou atrizes de filmes, não é? Todos nós temos os nossos ídolos, não é? E podemos fantasiar com essas pessoas. Não é? Ora, aí está. A parte gráfica, nós fantasiamos com essa pessoa. Se por magia o artista homem ou a artista mulher aparecesse à nossa frente nua e dissesse quero fazer sexo contigo, homem ou mulher, a nossa ansiedade era tal que diminuía a nossa libido, porque nós não estávamos preparados para que algo que nós desejamos se concretizasse. Por isso, as ansiedades, sejam elas quais foram, ansiedades de trabalho, ansiedades de relações, ansiedades com os filhos, ansiedades com os pais, ansiedades com discussões, com patrões, tudo isto diminui esta energia. Depois tem a ver também com a socialização. Muita socialização diminui a nossa libido, porque muitas vezes nós podemos estar num grupo que muitas pessoas, para nós, são pessoas que estão mais empoderadas sexuais e nós sentimos-nos que não pertencemos ao grupo. Logo, esta socialização não nos é benéfica, não é? Quando nós estamos com pessoas que são mais sexuais, a tendência é nós, se o quisermos, se as nossas crenças e educação permitir, ou nós quisermos mudar, nós empoderamos sexualmente porque estamos com pessoas que praticam, fazem, dizem coisas que nós queremos experimentar. Por isso vamos empoderar. Por isso a socialização é muito importante. Depois temos a parte, por exemplo, a depressão. As depressões retiram a libido às pessoas, a energia. Porquê? Porque a depressão é um esvaziamento da pessoa. A pessoa sente-se vazia, sem vontade para fazer nada, acha que já não tem as competências e a sabedoria para fazer coisas que fazia antes e deixou de poder fazer. Por isso, num esvaziamento, também diminui aqui a parte da libido, a tal energia. Depois existe a parte medicamentosa, farmacológica. Há muitos medicamentos que retiram, os efeitos secundários é retirar o líbido. Muitas mulheres conhecem a falta de líbido via medicamentosa. Não é? Por isso, os efeitos secundários também podem reduzir, nos homens ou nas mulheres, a líbido. As crenças, por isso, se nós somos educados com crenças que não são muito expansivas ou com muitos tabus, nós estamos um bocadinho mais limitados, condicionados. Não é? Aqui as religiões têm um papel muito importante, porque diminui muito a capacidade da pessoa de querer aprender ou mudar. Enquanto crianças e adolescentes estamos a aprender. Quando somos adultos, podemos ter as crenças e as educações que temos e que nos deram, mas nós podemos mudar. Aí temos que aumentar a curiosidade para mudar crenças e
Também educação. Depois temos a educação em si. Não é? Nós aprendemos condicionados pelos pais, pelas mães, pelos tios, seja por quem for, não é? E por modelagem. Vemos. Não é? Se a nossa mãe é ativa, se o nosso pai é ativo, não é? E nós vamos nos adaptando, vamos aprendendo com eles. Há aqui muita aprendizagem não verbal que as crianças e adolescentes aprendem a ver. Famílias mais expansivas, onde há menos tabus, onde há mais promiscuidade, é mais expansiva. As crianças e os adolescentes sentem que podem fazer mais coisas sem haver as consequências. Quem tem mais crenças, mais religião, mais educação limitada, tem sempre muito medo das consequências. Não é que não queiram fazer. Têm, mas é medo das consequências. O que é que vão pensar de nós, se nos apanharem, não é? Tudo isto. Não é? Depois, a idade. Quanto mais idade nós temos, menos energia, em termos de líbido, vamos ter. Fisiologicamente, estamos assim preparados. Não é? Há exceções. Há pessoas que com a idade ficam com mais líbido. Não é porque ficam com mais energia. Porque estão mais permissivas. Quando eram mais novas não testaram várias coisas e depois chegam a adultos, testam e aumentam a sua capacidade. Há muito homem e mulher que terminam relações de anos, né? Relações longas, e conhecem novas pessoas, parceiros ou parceiras mais ativos, e elas e eles ganham mais energia. Porquê? O foco de atenção deslocou para esta área, porque têm parceiros e parceiras mais ativos. Ora, aí estão a ganhar energia, mas a idade em si, fisiológica, não deixa ter a mesma energia que nós tínhamos quando éramos adolescentes, porque o físico é diferente. Não é? Depois tem a ver os vícios. Não é? Ora, aí está. Por isso é que a idade também nos tira as energias. Tabacos, álcool, drogas, leves ou duras. Não é? Tudo isto nos retira a libido. Atenção, há muitas drogas que aumentam a libido, mas psicologicamente nós ficamos presos emocionalmente, depois só achamos que temos libido com as drogas, não é? Porque emparelhamos uma coisa com a outra. Não é? Há pessoas, homens e mulheres, que bebem para ultrapassar as suas inibições e a sua timidez. Isso não lhes dá mais energia sexual. Retira-lhes, mas é mais limitações. Por isso a pessoa sente que está mais, não é, livre, não tem mais energia, está, mas é focada mais em algo que neste momento é novidade. Não é? A culpa retira muito a libido, não é? Quando há mentiras, quando há infidelidades, quando fazemos coisas a pessoas que não nos orgulhamos, isto retira-nos a nossa libido. Traumas, não é? Crianças, meninos ou meninas que foram violadas, que foram vítimas de abusos, podem não ser só abusos sexuais, podem também ser abusos a nível de agressão. A libido pode descer, não é? Pode não existir depois em adulto, porque elas estão traumatizadas. Aqui tem quase sempre a haver intervenção especializada para o adulto agora irmos ver o que é que aconteceu em criança e mudarmos estas aprendizagens, que foram más aprendizagens. Depois temos doenças que nos diminuem o líbido, não é? Todas as doenças renais, cardiovasculares, de circulação, o excesso de peso, diminui a nossa energia. E depois, situações estressantes que todos nós conhecemos, não é? Um divórcio, desemprego, dívidas, más experiências, por exemplo, uma má experiência sexual. Tudo isto pode diminuir esta nossa energia. Ela não desaparece. Ela só se desloca. Nós deixamos de ter esta energia a focar em determinada área, a sexual, e pomos-la para outra área da nossa vida. Não é? Muita da teimosia das pessoas, quando as pessoas são teimosas, isto é energia que elas estão a retirar de uma área e pôr para outra. Estão focados na sua teimosia. Por isso, isto é algo que nós podemos deslocar, conforme dizia Freud. Agora vamos falar aqui do que é que pode aumentar a libido, não é? Uma boa educação sexual. Se não a tiveram em pequeninos, em crianças ou em adolescentes, que a maior parte não tem, em adultos podem ter. Os psicólogos fazem educação sexual para adultos. As pessoas têm que aprender. Ora, vão aprender novas coisas, mas têm que desaprender as antigas, não é? Isto é uma aprendizagem, é uma intervenção psicológica. Os comparativos. Quanto mais comparativos a pessoa passar a ter, mais aumenta a sua libido. Há homens e mulheres que estão 20 e 30 anos com a mesma pessoa e eles julgam que sexualmente, por exemplo, é a melhor pessoa que tiveram até hoje. É única. Por isso elas não têm comparativos. Não é? Depois podem ter 2 ou 3. Os comparativos são poucos.
Por isso é que em cada idade tem que haver a tentativa e erro. Na adolescência e pré-adultos devemos viver o suficiente para fazer comparativos, para ver que tipo de parceiros ou parceiras nos sintonizam mais connosco. Não é? Depois, a novidade, não é? Tudo o que é novo, aumenta a nossa libido, não é? Porque vai à nossa curiosidade. Nós, mais curiosidades, focamos mais nas novidades e pomos aí a nossa energia. A sensualidade, que faz parte desta novidade, não é? Quando as mulheres descobrem a sua sensualidade, muitas até acham que não a têm, mas as outras pessoas veem-nas e veem a sensualidade, que a pessoa não vê que tem. Quando a descobrem e depois começam a viver, empoderam, ganham líbido, né? Depois temos que desfocar um bocado nas consequências. Quanto mais se pensar nas consequências, menos líbido. Por isso, não pensando nas consequências, aumenta a nossa líbido. Aqui vou abrir um parênteses para ver a parte virtual hoje em dia. Entra um bocadinho aqui nesta dimensão. As pessoas acham que no virtual, trocar fotografias nuas, vídeos sexuais, aumenta a libido. A pessoa fica mais excitada porque está focada naquilo, não é? E não está atenta às consequências. Nada disto é real, é o virtual. Há câmaras aqui no meio, não é? No real, isto haveria uma consequência. Se nos apanham a sair, quem é que nos está a ver? No virtual não há nada disto. Por isso, o virtual empodera a parte sexual, por isso aumenta a nossa libido, porque nós não pensamos nas consequências, não é? Depois, temos que ver que há muita farmacologia. Ora, os tais medicamentos, muitos que os efeitos secundários podem diminuir a libido. Há medicamentos que os efeitos secundários aumentam a libido. Há pessoas que tomam medicamentos para determinada coisa e ficam com mais energia sexual. E depois não se apercebem, ficam desajustadas, porque não sabem de onde é que veio aquela energia. Ora, aí está. Há o que elas não tinham antes e que o efeito secundário está a potenciar. Muitas vezes nós nem sabemos o que é, por isso os médicos vão por tentativas, vão retirando medicamentos, pondo medicamentos substitutos para ver qual é o princípio ativo do químico que está a potenciar essa parte. Depois, a qualidade de vida, sem dúvida nenhuma. Quanto menos dívidas nós tivermos, melhores profissões tivermos, melhores relações tivermos, melhores relações familiares tivermos, tudo isto nos deixa desfocados nos problemas e mais focados na felicidade. E a libido é uma parte da felicidade. Depois, os parceiros ou parceiras mais ativas sexualmente aumentam o nosso líbido, não é? Tudo o que é proibido também aumenta o nosso líbido, não é? Tudo o que nós podemos fazer às escondidas, na praia, com aquele medo de sermos apanhados, isto aumenta também a nossa... Porquê? Porque estamos focados naquele momento, não é? E os fetiches. Não é? Fetiches são desejos nossos que são inconfessáveis numa situação normal. Nós depois só os praticamos com pessoas que têm os mesmos desejos. Não é? Aqui entra um bocado, pode também entrar a situação tipo as 50 sombras de Grey. Aquilo era um fetiche dele, não é? Amarrar, condicionar a mulher de maneira a ter prazer sexual com ela. De homem para mulher, mulher para homem. Estou a dar este exemplo porque é algo muito conhecido da maioria das pessoas. Por isso, tudo o que é fetiches também aumenta o nosso libido, a nossa energia. A intervenção especializada aqui nestas áreas tem um bocado a ver com a educação sexual. Temos que ensinar aos adultos, homens ou mulheres, uma nova educação sexual. Porque aqui eles sabem, ou foi mal aprendida, ou foi auto-aprendida. Por isso, foram testando. Os pais não ensinam as crianças por vergonha, incumbem os professores e os médicos de o fazerem. Os professores e os médicos não têm nada a ver com os nossos filhos, por isso dão uma educação sexual generalizada. Muita dela nem é dada, não é? Porque a maioria, por exemplo, dos professores são do sexo feminino, muitas delas têm muitos problemas na sexualidade pessoais, não é? Por isso elas até nem tem lógica para elas estarem a ensinar crianças da sexualidade. Por isso ensinam o mais básico possível. Por isso, a maior aprendizagem é aquela na realidade. Eu vou com esta pessoa, aprendo isto, ela ensina-me aquilo, com aquela outra, não é? Por isso, aqui a testagem é muito importante. E quanto maior for a variedade, maior é a aprendizagem. Logo, uma má educação, ou com muitas crenças, ou muita religiosidade, independentemente de qual for a religião, vai nos limitar aqui, porque vai limitar a variedade, não é? Depois, o empoderamento. Não há ninguém que empodere sem empoderar a parte sexual. Por isso nós podemos empoderar várias dimensões nossas, não é? A profissional, a relacional, específicas na parte das profissões. Há pessoas que são muito boas naquilo que fazem, mas para serem muito boas naquilo que fazem,
o foco da atenção está sempre limitado naquilo, por isso é que são muito bons, sabem mais que os outros. Ora, falta-lhes tempo para tudo o resto, ora, inclusive a sexualidade. Há pessoas que, e muitas vezes algumas mulheres, depois dos divórcios ou de más relações, abdicam da sua sexualidade, passam a ser mães, não é? Por isso estão a abdicar de uma energia que estão a pôr energia para outras dimensões das suas vidas. E às vezes isso é errado, porque uma mulher é mãe, é profissional e é mulher. Tem que pensar no lado de mulher. Depois, os comparativos. A intervenção especializada dá muitos comparativos. Não é? Nós falamos de sexo e de sexualidade, que é o que as pessoas geralmente não falam. Por isso é que nós somos especialistas, que é para pormos as pessoas à vontade com o nível de conhecimento delas. Nós só vamos acrescentar. Não é? Depois, a socialização. É muito importante nós treinarmos a socialização, porque nós só podemos ter energia e libido para ficarmos melhores connosco próprio. Não é? Por isso é que eu incentivo muito a masturbação. Masturbação é um foco no nosso corpo, na nossa energia sexual. Muitas mulheres emparelham, por exemplo, só os orgasmos com pênis. Por isso, só quando têm homem, não é que têm penetração e têm orgasmos. Quando não têm homem, não têm. Ora, isto é errado. Nós devemos ter sempre os nossos prazeres e depois, se tivermos um parceiro ou uma parceira, elas vêm acrescentar prazer ao nosso prazer. Não podemos ficar reféns de alguém. O contexto atual do Covid, dos confinamentos, baixou muito a libido das pessoas. Porquê? Muitas preocupações, muito medo, não é? O pensar na morte, as pessoas andarem de máscara, por isso podemos estar infectados. Há casais que em pleno confinamento não dormiam juntos, deixaram de se beijar, deixaram de fazer sexo. Por isso perderam esta energia. Onde é que deslocaram esta energia? Para as preocupações, para o medo, para tudo isto. Não é? Por isso, a libido é uma energia. Todos nós a temos. Temos, mas é que saber onde é que ela está deslocada e onde é que nós a estamos a aplicar. O nosso foco da vida está centrado onde? Não é? Muitas mulheres nos filhos, muitas mulheres nas relações, por isso ficam muito desconfiadas com as mentiras, com as desconfianças, com as infidelidades, estão a deslocar para ali a energia. Na prática, nós devemos aplicar esta energia aonde nós somos felizes. Nós, não tem nada a ver com os outros. Duas pessoas com boa energia juntas fazem melhor energia. Por isso, a libido é algo que, como disse Freud, e vou repetir, aumenta, diminui e desloca. Ela não desaparece. Por isso, nós só precisamos de ver e gerir bem as nossas energias.